Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Vocalize, podcast da Vocal Science, Health Tech que integra inteligência artificial, social e emocional para transformar a vida das pessoas e das organizações. Eu sou Vivian Teixeira e aqui a gente dá voz ao que as empresas precisam ouvir. E essa é a nossa segunda temporada, Silêncios que Custam, sobre a nova NR1 e o que ela revela. O adoecimento deixou de ser um problema individual e passou a ser um risco organizacional. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condenou um grande banco a pagar uma pensão vitalícia equivalente a 100% do salário de uma funcionária. Motivo: burnout, reconhecido como doença ocupacional. Talvez esse seja um ponto importante dessa história, é que não vai ser uma exceção, pode ser um começo de uma nova era de responsabilização das empresas brasileiras. Eu sou Vivian Teixeira, cofundadora da Vocal Science, e esse é o Vocalize. A nossa segunda temporada chama Silêncios que Custam, porque vamos falar exatamente sobre isso. O que acontece quando uma organização escolhe não ouvir o adoecimento que ela mesma produz? E para abrir essa conversa, eu não poderia trazer alguém mais central para esse debate. Rodrigo Vaz é auditor fiscal do trabalho, participou diretamente da construção da nova NR1 e também da formação de novos auditores fiscais, que estarão na linha de frente na fiscalização dessa norma no Brasil. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vivi, agradeço o convite. Para mim é um prazer estar aqui no Vocalize, no podcast, né? E conversar com você, conversar com o público é muito importante, né? É um dos nossos papéis, auditores fiscais do trabalho, é conversar com a sociedade, né? E nesse sentido, até o nosso superintendente regional do trabalho, o Dr. Marcos Mello, nos autoriza a vir aqui e para a gente poder bater um papo e conversar sobre esse tema que é tão relevante, tão importante para a sociedade. Ai, que ótimo, fico muito feliz. Eu gostaria de fazer uma pergunta para que as pessoas que ainda não te conhecem, não tiveram o prazer de te conhecer, te conhecem. Como é que você foi parar nessa agenda do NR1? Essa questão do risco psicossocial, se você puder contar para a gente começar por aqui. Ah, tá joia. Então, eu sou auditor fiscal do trabalho há 18 anos na carreira, né? E sempre participei da parte de revisão normativa, das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E, há um tempo atrás, eu comecei a participar de uma norma voltada para periculosidade, né? Eu sou engenheiro eletricista, então da norma de periculosidade elétrica. E aí, em 2019, foi montado um comitê, né, de governo com novos auditores fiscais do trabalho para fazer a revisão ampla das NRs, né? E eu estava nesse grupo, né, com mais alguns colegas, que a gente iria fazer a revisão de várias normas ao mesmo tempo. E aí, em 2019, montou o grupo, né? E eu participei de 2 ou 3 normas regulamentadoras. E eu estava na NR1, né, em 2019, aí discutindo com as bancadas tripartites, né, com os empregadores, com os trabalhadores. E em 2021 a gente fechou o texto dessa NR1 voltada para a gestão do risco ocupacional. E aí 2020 veio uma pandemia, tudo, né? E aí entrou em vigor em 2022 o texto normativo. E até um pouquinho antes, né, voltar um pouquinho antes, na minha carreira também como engenheiro eletricista, né, eu trabalhava numa empresa que estava implantando gestão de risco, que é uma outra norma internacional. Então, eu já conhecia um pouquinho do tema. Aí, juntou as duas coisas, né? Eu já conhecia da gestão e aí estava na revisão normativa, e eu participei do grupo. E aí, depois, com a revisão de 2024, né? Inserindo aí o tema do psicossocial, aí foi mais uma vez chamado para poder dar palestras, orientações aí para a sociedade. E aí, Rodrigo, essa questão dos riscos psicossociais. Tá. Como que isso foi parar na NR1? Quer dizer, já estava na N17 um pouco tímido ali, inserido, né? Porque a gente sabe que não são só biomecânico, a questão biomecânica, a questão da ergonomia físico, mas a questão organizacional e mental. Isso. Então, a NR1, ela veio para sedimentar o psicossocial. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que ainda está confuso. Ah, legal. Então, tem toda uma história nesse contexto, né? Porque quando nós estávamos fazendo a revisão das normas regulamentadoras, né? A NR1 era uma importante norma em revisão, e nós tínhamos a NR17, que é a ergonomia. Isso é 2020, né? 2020 ainda, não se falava, é um período pré-pandemia ainda, não tinha essa mudança do trabalho como nós temos hoje. Mas nós já tínhamos aí um destaque importante do adoecimento do trabalhador por saúde mental. Só que a época não era tão relevante, né? E aí o pessoal da 17 entendeu que poderia deixar por um segundo estudo, né? Olha, não vamos colocar agora na norma, na 17, mas vamos fazer um grupo de estudo para entender melhor o que é esse problema. E aí a gestão do risco ocupacional foi
foi aprovada, né? Ficou claro que temos que gerenciar todos os perigos ocupacionais, e entre eles está a ergonomia. E a 17, ela continuou o trabalho, o grupo da 17 continuou o trabalho. Ele fez um importante estudo que levantou que estava realmente acontecendo afastamento dos trabalhadores por questões de saúde mental. Ficou muito evidenciado isso pelos dados, né? Então já tinha ali um indício em 2021, já tinha um indício muito forte disso. Bom, esse grupo ele fez um relatório conclusivo e aí se aproveitou um momento, né, em 2024, que se queria fazer uma revisão da NR1, porque foi uma norma importante para o país e ela trouxe mudanças de gestões importantes, né? E aí esses colegas que participaram da N17 participaram da NR1 e trouxeram esse contexto para a NR1. Né? Esse estudo do fator psicossocial relacionado ao trabalho, do adoecimento para a NR1. E se você for ver a mudança do texto, ela foi bem simples, né? Não foi nada assim, mudou muito, mas foi pontual e foi assertiva. E deixando claro que na ergonomia, você deve incluir o fator psicossocial relacionado ao trabalho. É um texto simples, mas que deixou muito evidente, muito claro essa obrigação. Porque ficava, como você falou, ficava subentendido, né? É uma questão biomecânica, é uma questão cognitiva, é uma questão de procedimento, mas a palavra em si, psicossocial, ela estava escondida. E quando foi colocada no texto normativo, ficou mais evidente essa obrigação de gerenciar o fator de risco psicossocial relacionado ao trabalho. Então, veio da 17, da 17 foi trazida para a NR1 num texto que está hoje publicado, né? Perfeito. Então, antes eram os riscos físicos, químicos, biológicos, e depois dessa revisão inseriram o acidente do trabalho e também a questão do psicossocial. E essa NR1 é mais um guarda-chuva, né? Ele é geral para todas as outras NRs. Isso, a NR1 tem essa visão que é preciso gerenciar todos os perigos, né? E essa gestão, ela inclui todos mesmo, físico, exemplo com ruído, uma vibração, são agentes físicos, né? O agente químico, um produto químico que você utiliza na sua empresa, o agente biológico, né? Toda a questão acidentária, né? Pode ser um trabalho em altura, pode ser um espaço confinado, e aí a ergonomia, né? E quando você fala ergonomia, você tem que compreender que a ergonomia é uma ciência que aborda vários aspectos, né? E entre eles está o aspecto da cognitiva, de procedimento de trabalho, da organização do trabalho, que é onde se insere o psicossocial. E aí surge a obrigação de você gerenciar esse fator de risco psicossocial dentro da NR1 e não esquecendo da NR17 também. Perfeito. E como você disse, né, uma organização do trabalho. Porque hoje está tendo muita desinformação na internet. Eu já ouvi até numa rádio muito famosa dizendo que as empresas agora vão ter que cuidar da saúde mental dos funcionários. E saúde mental é multifatorial. O que o Ministério do Trabalho, a Justiça, a responsabilidade que recai sobre a empresa não é a saúde mental do funcionário, é se o trabalho adoece esse funcionário. Ou seja, ele é muito relacionado à organização do trabalho. É isso, né, Rodrigo? Correto. Esse é o objetivo da norma, né? Então, a gente tem que compreender que dentro da gestão do risco ocupacional, quando você fala da questão do psicossocial, você está sempre correlacionando ao seu ambiente de trabalho, né? São os processos de trabalho, as metas de trabalho, o dia a dia de trabalho, até a relação do trabalhador com o seu colega de trabalho, da liderança. Então, são esses aspectos que você tem que gerenciar. E essa gestão, né, do risco ocupacional, ela é muito sistematizada, né? Então, você tem processos que devem ser atendidos para você começar a entender o que é o problema, onde está o perigo, né? E é bem nisso, porque a gestão do risco, ela é um trabalho preventivo, que é justamente evitar o acidente ou evitar o adoecimento do trabalhador. Então, quando você executa a gestão nos seus processos adequadamente, você está evitando o adoecimento e o acidente do trabalho. E para que isso aconteça corretamente, você precisa compreender, né? Qual que é o perigo? Eu estou lidando com essa situação de potencial. Como é que ela aparece dentro da minha empresa? Ela aparece assim, então a fonte é essa. Como é que eu vou lidar com essa fonte? Então, é um passo a passo que você tem que saber gerenciar. Tá ótimo. E para a gente materializar isso, né? A gente sabe que está tendo uma grande confusão como a empresa começa. Eu tenho que chamar um psicólogo, o médico do trabalho. Quem é essa pessoa que pode ajudar a empresa? Está tendo muito essa dificuldade? E qual é o documento que precisa ser produzido? E mais do que isso, porque você sempre fala, né? A norma, e está escrito na norma, a norma que é gestão, não que é produção de papelada. Isso. Então, você consegue ajudar... Como é que a gente sai dessa inércia? Porque a norma entra em vigor agora dia 26 de maio de 26.
semana que vem. Próxima. A gente estava gravando esse podcast uma semana antes. E qual é a orientação para as empresas? Ah, perfeito, né? E aí, nesse aspecto, né, dessa dúvida que estava acontecendo, que é ampla aí da sociedade, o Ministério do Trabalho divulgou 2 importantes documentos, né? Que é o guia do fator psicossocial, que é um guia passo a passo, explicativo, né? E recentemente publicou um manual de aplicação da NR1 para suplantar, né, e para tirar essas dúvidas gerais da sociedade. Mas eu vou resumi-los aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, né? Então, o que acontece? A gente tem que entender que a norma não determina, ela determina que a obrigação é do empregador, porque isso fica bem claro. A pequena, a média, a grande empresa tem essa responsabilidade. Todas as empresas. Todas as empresas. Quem faz isso, a norma não determina, né? É o empregador que tem esse poder diretivo de escolher aquele profissional que é o mais adequado para tratar de vários temas dentro da sua organização, né? Então, o que acontece? Se essa empresa tem um SESMIT, né? O SESMIT é a equipe responsável por implantar as normas regulamentadoras. Mas não é só o SESMIT. Tem que ter o RH junto, tem que ter o jurídico junto, porque esse tema, Vivi, ele é multidisciplinar. Não adianta só atribuir responsabilidade para o SESMIT ou só para o RH. Todas as áreas têm que conversar sobre esse tema, porque é organizacional, né? É questão de plano de carreira, é questão de liderança, é treinamento. Então, você tem que entender que não dá para escolher uma pessoa para ser o responsável. É uma organização como um todo, né? Então, primeira coisa é quebrar esse paradigma, né? Quem que é o pai da criança? Não tem pai da criança. A responsabilidade ela é da organização como um todo. E para que isso flua de uma maneira adequada, todos participando, né? Você tem que entender que é sistêmico. E a primeira etapa, a gente fala da NR1, mas temos que compreender que a gestão do psicossocial vai começar em outra norma, que é a NR17, que é a ergonomia. Então, como é que tem que ser implementado? Isso, o manual fala muito sobre isso também, né? Que começa a aplicar a NR17 ergonomia na primeira etapa da gestão da ergonomia, que é a avaliação ergonômica preliminar, que é a AEP. Então, essa preliminar é o primeiro conteúdo de abordar o psicossocial, assim como todo o cenário da ergonomia, né? Mas falar do psicossocial especificamente. Então, começa pela avaliação ergonômica preliminar, que a partir da EP você vai ter instrumentos que você vai conseguir identificar esse fator de risco na organização, seja por uma entrevista, por um questionário, das mais diversas aplicações que a empresa pode adotar. Então, você começa pela EP. A EP sendo realizada, e a norma fala que ela pode ser qualitativa, quantitativa, né? E tem que ser documentada, tá? É mais um documento importante. Então, você fez a AEP, realizou essa avaliação preliminar do psicossocial, documentou, e a partir daí, a NR17 ela está atendida nessa parte. E você vai pegar essa AEP, que foi feita pela 17, e eu vou falar um linguajar aqui, mas vai levá-la, né, para a gestão do risco ocupacional, lá para a NR1, na etapa de identificar perigos. Então, a identificação de perigos da NR1, na verdade, ela começa lá na NR17, ergonomia. Então, você pegou a informação da 17, levou para a NR1, para a gestão, para identificar o perigo. Ou seja, você vai reconhecer que existe aquele potencial de causar lesão ou agravo na sua empresa, com o fator psicossocial. E aí, você vai começar a gerenciar a partir da NR1, de avaliar o risco, fazer um bom plano de ação, né? E aí você da NR1, vai ter um outro documento que nada mais é do que evidência, que é o PGR. Né? Então, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, que é um documento obrigatório da NR1, ele nada mais é do que uma evidência que você está fazendo a gestão. Como nós falamos, né? A gente sempre fala sobre isso, que a NR1 não gera documento, ela gera ações de gestão. Mas temos um documento que vai evidenciar de como está sendo a sua gestão, que é o PGR. Então, são esses 2 documentos, o PGR da NR1 e a avaliação preliminar da NR17. Perfeito. Então, na questão de documentação, para a empresa que está sem saber para onde ir, eu tenho que pegar um laudo, fuja dos laudos, né? Você precisa de uma AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar da NR17. A partir dela, vai ser integrada no PGR, né? Que é o documento da NR1. Perfeito. Mas o fiscal, quando bater na porta dessa empresa, ele não quer saber de documento. Ele vai querer saber se a realidade que aquele documento trata, ela é a verdade. Isso. Ou se foi fabricado. E como é que você, como fiscal, avalia isso? Perfeito. O propósito da Auditoria Fiscal do Trabalho, né, em seus diversos procedimentos fiscais, é entender a realidade do trabalho.
né? Esse é o nosso propósito, de ir a campo no procedimento fiscal e começar com uma simples entrevista com os trabalhadores, né? Conversar com o trabalhador e entender objetivamente como o trabalho é realizado, né? Como é a realidade do trabalho. E a gente conversa com o trabalhador, entende a realidade do trabalho, entende um pouco como é que está sendo a liderança, a supervisão, a auto-administração da empresa. Então, esse é o nosso primeiro papel como auditor fiscal do trabalho, é ir a campo, buscar as informações, né? Pegar essas primeiras evidências de gestão nessa entrevista, nesse diálogo, nessa conversa com o trabalhador, com o dia a dia do trabalho. A partir daí, nós já vamos ter alguns elementos, né, que vão dar um subsídio para a gente poder, após essa avaliação de campo, verificar de como a empresa fez a parte documental. E aí, numa segunda etapa da auditoria, é notificado para apresentar documentações. E aí nós pedimos o AEP, pedimos o PGR, para evidenciar, será que aquilo que nós encontramos em campo está documentado na gestão, na documentação? Então, a gente faz esse batimento. Encontramos aquela realidade laboral que foi obtida através da entrevista e vamos agora olhar para a documentação. Será que a documentação reflete aquela realidade? Como é que a empresa fez o questionário? Como é que os trabalhadores foram ouvidos, né? Como é que foi o canal de comunicação com o trabalhador? Então, a gente vai em busca dessas informações para evidenciar a documentação. Isso você faz esse batimento, né, da realidade laboral com a documentação que a empresa deve fazer pelas normas regulamentadoras. Perfeito. Mas tem algum checklist, por exemplo, vocês vão ver se tem uma grande demanda de trabalho, se tem assédio, tem alguns itens desse... Então, tem diversos procedimentos, né? Tem alguns procedimentos fiscais onde nós já vamos fazer uma análise de um adoecimento. Então, já tem um adoecimento evidenciado, o trabalhador adoeceu por uma situação laboral, e aí nós vamos fazer essa investigação, essa análise desse adoecimento. Aí é outro procedimento, que a gente já vai com foco nessa situação do adoecimento do trabalhador, por várias questões. Entre elas, pode ser também o transtorno mental, né? E aí sim, a gente vai em busca dessa situação, verificar quais foram os fatores causais que levou o trabalhador a adoecer, a gente faz uma abordagem específica do adoecimento. Mas tem outros momentos, né, que a gente vai para um projeto de prevenção, avaliar como é que a empresa está se prevenindo, está tomando as ações de prevenção do adoecimento, né? E aí nós vamos através de entrevista, nós não temos checklist, nós vamos mais de cada realidade laboral. Entendi. Por quê, Vivian? Porque assim, fiscalizar, fazer uma auditoria fiscal numa obra, é diferente de você fiscalizar um setor hospitalar, um setor financeiro. Então, para cada abordagem, você tem que direcionar a sua fiscalização de acordo com a realidade daquele setor econômico. Então, não tem um padrão amplo, né? A gente vai adequando de acordo com a nossa realidade de auditoria. Perfeito. Até porque no sistema financeiro, por exemplo, a pressão, metas abusivas, né? Esse é o grande problema do setor, né? Então, você vai direcionando para o setor financeiro. A gente sabe que o setor de telemarketing já é uma outra abordagem, né? Então, cada setor econômico tem a sua diferença, que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer essa auditoria. Então, todo esse planejamento prévio da auditoria leva em consideração a isso. A gente vai fazer uma auditoria nesse setor. Então, para mim, para que eu consiga tratar de setor, eu vou com essa abordagem. Então, a gente faz esse direcionamento. Muito bom. E é interessante saber que o trabalho de vocês, nessa prevenção, por incrível que pareça, pode ser bom para a empresa. Porque, como a gente comentou aqui no comecinho, na abertura da nossa temporada, e obrigado porque você é o primeiro aqui nessa temporada, muito legal estar com você inaugurando, um grande banco foi condenado a pagar uma pensão vitalícia por problema de burnout. Imagina, essa funcionária vai receber 100% do salário para a vida inteira. Claro que pode ser alterado na justiça, isso ainda está no TRT, ainda pode subir para o TST. Mas se a empresa tiver medidas de prevenção, de cuidado, esse tipo de decisão na justiça não ia acontecer. Ou teria menos chance de acontecer. Sim. Então, uma prevenção da empresa é fundamental para que essa questão não vá parar no judiciário, onde vai ficar muito pior para a empresa. Sim, sim. Então, tem gente que fala, eu vou pagar para ver, aceita até incorrer numa multa. Mas a gente sabe que o preço disso reflete muito pior numa ação trabalhista ou no FAP, dependendo da indústria, ou nos números de plano de saúde. Então, assim, tem males que vêm para bem, né? A gente estava falando isso no começo. E talvez essa norma seja um grande apoio para a empresa, para ela se proteger até. Verdade. Que quando tiver um problema desse na justiça, ela tem aqui toda a documentação para levar para o juiz, mostrando que ela tem feito o dever de casa.
para estar gerenciando esse risco? Justamente, é interessante que as empresas, né, elas têm por hábito, e até já elas nasceram para isso, né, para a gestão da qualidade, né? Então, ela está muito preocupada com a qualidade do produto, a qualidade do serviço que ela presta, né? Então, ela olha muito para a qualidade do seu serviço. Algumas até se preocupam com a questão ambiental, né? Ah, não posso ter um produto que agride o meio ambiente, né? Mas é necessário ter esse olhar também para a gestão ocupacional, né? Para o trabalhador que está gerando esse processo de qualidade, não está agredindo o meio ambiente, então ele tem que estar sendo também resguardado. E a NR1 ela faz isso. Ela tem esses mecanismos de gestão onde você, quando você trabalha ele adequadamente, você faz essa prevenção do acidente e do adoecimento. Então, você tem mecanismos, você tem instrumentos para fazer uma boa gestão da saúde ocupacional e da segurança do trabalho também. E isso vai evitar, né, lógico, primeiramente, a questão do adoecimento, do acidente, mas, consequentemente, ele vai trazer resultados assim, a médio e longo prazo importantes. Vai melhorar a qualidade do trabalho, vai ampliar a produtividade. Então, tem muitos valores agregados nessa gestão. E, caso ela não faça isso, as consequências que, às vezes, não são mensuráveis, né, de uma ação judicial, de uma ação regressiva acidentária, de uma ação penal em algumas situações. Então, tudo isso você tem que colocar no papel e observar que são consequências graves, né? Por quê? Porque você falhou na prevenção. Porque você falhou na gestão do risco ocupacional. Então, trabalhar em gestão dá esses resultados que não são tão visíveis, mas são importantes. Que você tem que compreender que, olha, eu fazendo um bom plano de ação, eu executando meu plano de ação, eu estou tomando uma ação de controle, estou reduzindo o nível de risco, quem sabe até estou eliminando um perigo. Então, todas essas ações diárias das empresas, elas contribuem, mas elas têm que ter clareza que você está fazendo uma ação para trazer um meio ambiente de trabalho mais seguro e saudável ao trabalhador, evitando esse acidente, esse adoecimento do mesmo, né? Perfeito. Você falou da ação regressiva. Conta um pouquinho para a gente como isso é importante. Então, a ação regressiva acidentária é uma ação movida pela Advocacia Geral da União, né? Em casos de acidentes do trabalho ou doença do trabalho que ocorrem em culpa da empresa, né? Que ela tem ali, tinha uma responsabilidade que ela deixou de fazer, né? O AGU, ela vai mover uma ação regressiva acidentária, que tudo aquele valor que o INSS está custeando o trabalhador, entende-se que, na verdade, era a responsabilidade da empresa. Então, essa ação regressiva acidentária vai tentar mobilizar o judiciário para rever esse correto pagamento que o INSS está pagando para que a empresa restitua ao Estado esses valores. E esses valores, essas ações regressivas acidentárias são multimilionárias, né? Os valores são bem mais altos, né? Porque levam em consideração toda a vida do trabalhador, tudo quanto ele poderia produzir. Então, os valores são realmente muito mais altos. Mais um motivador para a empresa cuidar bem da gestão, né? Mais um cenário. Entre muitos. É. E uma questão do auditor fiscal. Antes de ir para a empresa, vocês fazem algum tipo de cruzamento de dados com o que vocês já têm lá no escritório, sem precisar ir a campo? Hoje nós já temos aí... as empresas já são obrigadas a informar o social, né? Que é a escrituração digital de dados, eventos e tabelas da parte trabalhistas, né? Então, nós já temos informações lá de folha de pagamento, de jornada, já temos informações de adoecimento. Então, o E-Social, essa importante ferramenta, já nos traz bastante informação que a gente consegue, a partir dali, já analisar dados, já trazer essa análise de dados para saber como está o cenário dentro da empresa, né? Se ali ocorrem muitos afastamentos, se esses afastamentos são previdenciários, são afastamentos não previdenciários, né? Então, a gente já consegue ter essa noção. Se a jornada está excessiva. Já conseguimos perceber a jornada, a hora extra remunerada, como está sendo a remuneração da hora extra. Então, a gente tem várias fontes de informações, né? Que já dá um panorama do que nós vamos encontrar na auditoria da empresa. Então, a gente já tem esses dados parametrizados, já conseguimos tirar os dossiês das empresas para saber como é que ela está se comportando hoje. E, a partir daí, já é um bom direcionamento para a auditoria fiscal do trabalho. Então, a gente tem essas informações prévias para otimizar a nossa auditoria. E vocês já estão usando inteligência artificial? Já estamos utilizando, já temos no nosso mecanismo, né? A gente temos a inteligência artificial que é gerada nessa base de dados, né? Que colegas auditores já estão desenvolvendo tipo um trabalho de prevenção, de predição de acidentes. Então, já se dá para se prever alguns acidentes que podem ocorrer ao longo dos anos. Para o setor econômico, né, já dá para ter esse direcionamento. E também utilizar a inteligência artificial para saber, olha, priorizar empresas, setores econômicos, a partir da inteligência artificial a gente já consegue. Uau!
Muito interessante. E vocês conseguem já mandar um auto de infração sem ir a campo? Só com esses cruzamentos? Hoje nós temos um procedimento fiscal que é o procedimento fiscal eletrônico, né? Com base na documentação que nós analisamos do E-Social, nós já encontramos irregularidades, né? E essas irregularidades já evidenciadas, nós já conseguimos automaticamente gerar a autuação, né? Então a gente já consegue, sem precisar ir à empresa, já verificar a irregularidade e a partir daí lavrar a auto de infração e encaminhar pelo nosso portal, que é o portal DET, né? Que é o Domicílio Eletrônico Trabalhista, que é o canal de comunicação do Ministério do Trabalho junto às empresas. Então a gente já consegue otimizar, né? E a empresa já vai receber no seu portal DET a informação que ela teve uma irregularidade e que teve uma autuação decorrente dessa irregularidade, dando aí a evidência da irregularidade, né? Entendi. E a questão da consistência, do quanto é importante o PGR ser consistente com o PCMSO, ser consistente com a EP, ser consistente com o E-Social, como é que você vê isso? Isso é importante, Vivian, porque a gente tem várias normas regulamentadoras, né? Você falou da 17, a gente está falando da NR1, temos também a NR7, que é o PCMSO. Tem que ficar claro que todas as normas estão integradas, né? Hoje você não pode, só vou aplicar a NR1, não vou aplicar a NR17, não vou aplicar a NR7. Na verdade, está errado. Eu preciso aplicá-las conjuntamente e integrá-las. Esse é o mais importante. Então, se eu tenho a NR1, um programa de gerenciamento de risco, esse PGR ele foi criado a partir da NR17, então você já atendeu a NR17, e automaticamente esse PGR que você desenvolveu, ele é utilizado lá na NR7 para fazer um bom programa de controle médico e saúde ocupacional. Então, o médico do trabalho, quando ele vai definir lá o planejamento do PCMSO, como é que ele vai fazer uma ASO, ele dá usando como referência um PGR. Então, está tudo integrado. Isso. Então, um bom PGR vai ajudar a fazer um ASO ali futuramente. Ótimo. Então, para quem não sabe nada e, de repente, essa chuva de letrinha, como é que o empresário vê isso? Então, provavelmente, um empresário de médio porte que não tem o SESMIT, geralmente quem presta é um prestador externo, né? E ele tem a NR1, que o documento é o PGR, a gente já falou do psicossocial, que é a NR17, que é a EP. Essa EP é base para o PGR. Depois, o médico que vai cuidar da NR7, né? Isso. Ele vai se basear no PGR para fazer a gestão da saúde ocupacional, justamente. E aí, o que acontece? O médico do trabalho, quando ele recebe esse PGR, ele vai analisar os dados que estão lá. Então, você tem lá no seu setor da empresa um ruído, o médico vai pedir no periódico audiometria. Então, ele olha, o PGR encontrou um perigo que eu tenho que analisar a saúde ocupacional do trabalhador. E, para isso também, o psicossocial segue a mesma regra. Se o PGR identificar um fator psicossocial e ele está graduado com risco alto ou elevado, o médico ele vai olhar aquele PGR e vai falar, opa, para aquele setor eu tenho que fazer uma avaliação ocupacional mais detalhada do meu trabalhador. Então, o médico pode determinar isso no PCMSO, essa avaliação clínica ou anamnese do trabalhador com mais detalhe. Não para todo o setor da empresa, mas para onde está evidenciado um problema mais relevante, né? E aí é o critério médico. É o médico que vai fazer essa análise para verificar o que vai ser feito na avaliação periódica do trabalhador daquele setor que ele está trabalhando. Perfeito. E você está acompanhando as desinformações que estão acontecendo na internet? Você está acompanhando algumas delas? Você poderia compartilhar o que você acha que o empresário deve tomar cuidado, o RH deve tomar cuidado na hora de uma contratação? É importante, né? Porque eu tenho visto no Instagram, no LinkedIn, né? Algumas situações algumas medidas, né, que estão vendendo para as empresas que não fazem sentido de existir, né? Então, o trabalho da NR1 é trabalhar com prevenção, é trabalhar na fonte do problema, né? E eles querem vender situações que vão no trabalhador, né? Fazer uma massagem no trabalhador, criar uma sala de descompressão, mas, na verdade, você tem que agir na fonte do problema. Melhorar sua organização do trabalho, seus procedimentos de trabalho. Então, realmente, as mídias sociais têm várias divulgações aí desencontradas, né? E totalmente desalinhadas com o que se prescreve na NR1, que é a hierarquia de proteção, é você primeiramente, tentar eliminar um perigo, que é o nosso principal determinante, né? Você eliminar aquele problema da empresa. Se não conseguir eliminar, fazer uma ação coletiva, tentar trabalhar numa coletividade dos trabalhadores, né? Fortalecer a liderança, fortalecer a organização do trabalho,
a administração da empresa também tem que ser fortalecida. Então, assim, são ações na fonte. Agora, assim, massagem, outras situações, o psicólogo para o trabalhador também não resolve. É necessário ter uma ação mais focada nos problemas reais de gestão. Eu gosto da língua inglesa, ela tem 2 termos, que eu acho que ela separa bem. Infelizmente, eu não vi isso no português. Mas é um professor que eu li um livro dele, que dá aula em Oxford, ele fala que é well-being e wellness. O well-being é o bem-estar no trabalho. É se aquele trabalho está adoecendo o trabalhador e o que fazer naquele ambiente de trabalho, que conversa muito com a NR17, que é a organização do trabalho. E o wellness, que é uma ginástica, massagem, é o que a gente conhece, né, que é o ofurô corporativo. É legal de ter, mas o que a lei exige não é nada disso. Justamente. É como que o trabalho não está adoecendo o trabalhador, né, ou está adoecendo o trabalhador. É essa compreensão que o meio ambiente de trabalho, essa organização do trabalho, ela está ocasionando potenciais de lesão ao trabalhador. E é justamente isso, compreender o que são esses potenciais, né? E quais são eles, quais são as famosas dimensões, né, do psicossocial. É controle, é demanda, é jornada, é carga de trabalho, né? Quais são essas dimensões? E o foco é esse, né? O foco não lógico, é super viável. Fazer exercício físico é uma maravilha, todo mundo deve fazer assim, independente do trabalho ou não, né? Mas o nosso foco na NR1 é o ambiente de trabalho, é cuidar especificamente dessa gestão do trabalho, como ela é realizada, por quem que é realizada, essa interação que existe no mundo do trabalho. E as empresas têm comentado que o estresse, ele é multifatorial. Então, a pessoa que pega 2 horas de transporte público para ir trabalhar já chega cansado. A pessoa que está devendo essa BETS, né, já está devendo, está causando muito transtorno na vida dos funcionários. Tem funcionário que nem está almoçando porque não tem dinheiro, porque está endividado. Então, essa questão financeira impacta muito. E aí eles ficam em dúvida como separar o que é da empresa e do que é do trabalhador. Você poderia colocar luz nessa questão? Entendi. Realmente nós estamos cercados, né? O mundo inteiro está cercado de vários outros vícios, né? De vários outros problemas do nosso dia a dia. Mas a primeira abordagem é você ter que entender primeiro o que está na sua organização do trabalho. Voltamos. Voltamos. Para a origem. Justamente, que é, assim, o que o trabalho tem como causa. Porque você compreendendo e olhando especificamente para o mundo do trabalho, você vai conseguir separar o que não é do trabalho e o que é do trabalho. Hoje, as empresas não têm essa visão do mundo do trabalho, né? E aí elas entendem que tudo é externo, nada é do mundo do trabalho. Mas compreenda primeiro o mundo do trabalho, as demandas que existem dentro da organização do trabalho, para você poder separar o que é de fora, né? Porque hoje é isso, né? Tudo é problema ligado é o trabalhador, é o trânsito, é o vício, mas na verdade você tem que compreender que ele está inserido numa visão de trabalho, está inserido em procedimentos de trabalho, em jornadas de trabalho, em metas de trabalho, que vão comprometer e vão causar também situações organizacionais. Eu tenho que compreender isso primeiro, para poder separar. E para fazer isso, né, eu preciso de ter o quê? Ter uma boa avaliação preliminar, compreender o modo de trabalho, compreender as formas de correlações entre os colegas de trabalho, para poder separar o que é visto em BET, o que é visto em outras situações, né? Perfeito. Então, primeiro olha para a organização do trabalho e depois sai excluindo. Isso. vai na origem. Vai na origem, vai no foco da gestão da organização do trabalho. E no plano de ação, eu adorei que você colocou que tem uma hierarquia, né? Então, primeiro... E tem na internet também falando do EPI emocional, né? E a gente sabe que o EPI emocional, deixando isso um pouco de lado, o EPI é a última na hierarquia. Justamente. Quando você não conseguiu atuar na origem, você protege o trabalhador. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? É importante esse tema, porque é a base da gestão, né? Que você, olha, vamos a primeira ação de controle é tentar eliminar um perigo. Nossa principal ação é eliminar um perigo, que é deixar que ele venha causar algum potencial de lesão ao trabalhador. Dá um exemplo. Vamos lá, pegar o do ruído. Boa. Né? Você tem uma máquina com ruído na empresa, é eliminar aquele ruído daquela máquina, fazer manutenção preventiva, reduzir o ruído, é trabalhar na fonte. E não é dar o protetor auricular para o trabalhador. Tentar eliminar na fonte a gestão do ruído, né? Eu trouxe do ruído como exemplo para ficar mais visível, mais claro para a gente. Mais tangível. Mas tem outros exemplos de você trabalhar na fonte, né? Então, se você tem um potencial de lesão ou agravo, busque primeiro a eliminação desse potencial, né? Olha,
existem situações que você não consegue eliminar esse potencial, que a organização, ela precisa, ela depende daquela gestão, depende daquela situação para ela existir. Então, você não consegue eliminar, mas você vai agir no segundo momento da hierarquia, que é uma ação coletiva. Olha, eu vou olhar, olha, está causando um problema aí para todo um setor. Aí eu tenho uma meta. Essa meta, eu coloquei a meta porque a meta é importante para a minha organização. Uhum. Mas olha a meta, essa meta, ela foi estabelecida com parâmetros claros e precisos? Será que aquele meu setor que tem a meta, todos estão adequados a estabelecer essa meta, a cumprir essa meta? Então, olhar para a coletividade, olhar para aquele setor como um todo, que é o segundo momento. E a partir daí, você vai adotar medidas de gestão. Pode ser uma gestão administrativa, fornecer um treinamento, uma qualificação melhor para o trabalhador, conscientizar o trabalhador, ou medida organizacional. Aí você vai perceber que, às vezes, olha, essa meta, eu distribuo ela para 3 trabalhadores e não está dando conta. Então, vamos contratar um 4º trabalhador para melhorar a minha mão de obra daquele setor e produzir mais? Então, às vezes, é um redesenho do seu meio de trabalho também, que é importante. Você, faço com 3, mas com 4 eu consigo entregar, produzir mais e ali eu tenho uma ação organizacional importante. Então, eliminar, tratar coletivamente e depois fazer uma medida organizacional ou de administração, né? E no caso do fator psicossocial, não existe um EPI, né? Não tem um EPI de acordo com a NR6, que tem um CA, não existe CA de saúde mental. Então, eu tenho que ter clareza que eu tenho que tratar coletivamente. Não adianta tratar apenas um indivíduo. Isso não resolve o problema. Eu tenho que tratar a gestão como um todo. Perfeito. E o que a gente vem notando é que o trabalhador, se a gente entrevista ele ou colhe de alguma maneira informação, a gente colhe via inteligência artificial, é muito rico o que ele apresenta. Ele apresenta já a solução que ele acha para o caso. Mas tem muita pesquisa que é só quantitativa e não qualitativa, que ela não consegue pegar essa nuance. Então, no manual, ele dá essas 3 possibilidades, né? Quantitativa, qualitativa e a híbrida. Mas a qualitativa, eu acho que ela é muito importante, porque ajuda muito na gestão da empresa. Ela sabe ali, por exemplo, eu estava vendo um relatório do pessoal que fazia limpeza de um banheiro de uma rodoviária. E ali, olha, reclamando do material de limpeza, a vassoura podia ser de uma determinada maneira, a gente gostaria de ser mais reconhecido, o trabalho que a gente faz é importante. Coisa simples de se implementar que ia melhorar tanto a qualidade de vida daquela pessoa, e eles mesmos deram a saída, a solução. Então, eu acho que o qualitativo, apesar da norma ter sido generosa, né, de deixar o quantitativo, qualitativo ou híbrido, o qualitativo ele traz muito para a empresa para fazer uma gestão efetiva. Eu acho que escutar o funcionário é muito importante. Como você vê isso? E é uma das nossas bases da gestão, porque na NR1, antes de falar da gestão do risco, nós colocamos lá a importância de você consultar os trabalhadores e comunicar aos trabalhadores, que é a base, né? A gestão existe para que os trabalhadores tenham uma gestão adequada. E para que você consiga fazer a gestão, é primordial você ouvir o trabalhador. Então, a gente fortaleceu muito isso nesse novo texto, que é consultar os trabalhadores dos perigos e riscos que eles estão expostos, que a fonte é dali, né? Aquela relação de trabalho é para eles. E depois você, a partir dessa consulta, desse diálogo com o trabalhador, que é que você falou, já vem as sugestões de melhoria. Fazer a comunicação para melhorar o processo. A empresa coletou suas informações, ela já tratou, gerenciou, e esse ouvir do trabalhador já serviu até para o plano de ação. E aí o plano de ação tem um leque interessante de você comunicar o retorno ao trabalhador. Olha, primordial. É primordial olha, nós coletamos informações, vocês foram consultados, e agora nós estamos tendo ações de correção. Isso é fundamental, né? Você ter todo esse feedback para o trabalhador do que está sendo feito. E muita coisa já vem no próprio dia a dia do trabalho, né? Porque, assim, a gente tem aquela coisa do procedimento. O que é prescrito. Faça isso, faça aquilo outro. Isso é o prescrito. Mas a realidade do trabalho, como o trabalhador recebe aquele procedimento e ele executa, muitas vezes está diferente. Porque é o dia a dia dele, né? É a forma da tarefa, da atividade que ele realiza, que muitas vezes é diferente do que está prescrito, porque ele faz as adaptações naturais do mundo do trabalho.
E ali, nesse dia a dia, ele conhece o que está errado, o que poderia ser melhorado. Então, é ali que ele já tem um problema evidenciado e a solução está com ele, está com o próprio trabalhador mesmo. E é preciso ouvi-lo nesse sentido, né? Ó, quais são as suas sugestões de melhoria? O que você entende que poderia melhorar aqui no seu meio de trabalho? Você vai obter informações importantes para um bom plano de ação também. Correto. E muito importante, na próxima vez que você for fazer uma coleta de dados, se a empresa quiser que os funcionários falam a verdade, eles precisam dar o retorno da primeira. Porque se da primeira eles fizerem um questionário, colherem informação e não fizerem nada, na segunda, os funcionários não vão ser... Perde credibilidade, né? Vai perder credibilidade. Eles não vão ser aderentes ali, porque eles vão saber que não vai acontecer nada. E é importante ter isso, porque como a gente fala da gestão, né? Então você vai fazer uma identificação do psicossocial uma vez, você vai tomar uma ação de controle, você vai rodar de novo a gestão. Vamos refazer o formulário, vamos verificar se nós melhoramos o meu trabalho, e essa continuidade. Então, não é só fazer o questionário uma única vez. Isso. Você tem que ter uma continuidade, tem que avaliar, eu tomei uma ação de controle, será que ela foi eficaz? Será que eu consegui mudar uma realidade? Para evidenciar isso, você vai de novo, vamos lá, vamos perguntar novamente para o trabalhador. E isso é um ciclo, né? Você vai de novo perguntando e vai obtendo informação para melhorar cada vez mais. Isso que é a gestão a gestão de melhoria contínua que nós colocamos na norma. Perfeito. Nossa, que prazer estar com você aqui. Já vamos caminhando para o fim. E eu queria que você me contasse um pouquinho do seu trabalho na prevenção. Nós temos um programa, né, no Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Trabalho, a CAMPAT, né? A CAMPAT 2026, ela está com esse tema voltado para o psicossocial. É onde o Ministério do Trabalho consegue falar com a sociedade, né, a partir da CAMPAT. A CAMPAT iniciou em abril desse ano, abril de 2026, fortalecendo a importância do tema do psicossocial. Então, a CAMPAT é o momento que a gente consegue conversar com a sociedade e mostrar para a sociedade a importância desse tema. Então, a CAMPAT está no ar esse ano, vai até dezembro, né, com o Ministério do Trabalho divulgando sobre a CAMPAT. E o tema da CAMPAT, ele é um tema mais do que importante, que é o psicossocial, né? Então, nós temos aí vários eventos da CAMPAT acontecendo em todo o Brasil, com o tema do psicossocial, Dia em Memória às Vítimas de Acidentes do Meio de Trabalho, apresentações dos auditores fiscais de trabalho em todo o Brasil sobre esse tema. E é um momento que a gente consegue passar orientação, passar informação para a sociedade a partir da CAMPAT. Muito bom. E uma pergunta final, daqui 5 anos, quando você olhar para trás e ver todo esse trabalho que eu vejo que você está trabalhando muito para levar essa conscientização, fazendo palestra em inúmeros lugares, treinando os auditores fiscais, como que você acha que você vai estar se sentindo orgulhoso do legado que você deixou para o Brasil? Como que você imagina isso? Hoje os dados acidentários são preocupantes, né? A gente acabou de ter o relatório 2025, né? E o relatório apresentou um aumento da acidentalidade de um número amplo, né? Esse ano, 2025, a gente fechou com mais de 860 mil acidentes de trabalho no Brasil, né? E mais de 3.600 óbitos no Brasil em 2025, né? Então, daqui a 5 anos, eu espero que esse número tenha reduzido, né? Tanto os acidentes típicos, como também o acidente fatal, né? E você observar que essa sementinha que a gente plantou agora está colhendo os frutos mais à frente, né? Porque os resultados às vezes não vêm de imediato. É um processo que você vai fazer uma ação, vai produzir uma melhoria. Às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar, e nesse acerto você vai perceber que está mudando uma cultura de organização, né? Trazendo uma cultura mais sadia para o nosso país. Eu acho que isso talvez, ao longo do tempo, a gente vai observar que o tema segurança do trabalho está nas escolas, está na sociedade, né? Está todo mundo falando sobre isso, com um viés justamente de você reduzir essa acidentalidade. Então, daqui a 5 anos, eu espero que esses números já estejam menores, né? A gente já consiga trazer aí benefício para a sociedade como um todo. E a auditoria fiscal do trabalho mostrando efetivamente que ela é uma carreira que produz esse benefício para a sociedade. Eu acho que isso é o mais digno da nossa carreira mesmo. E é muito digno mesmo. Olha, muito obrigada. É um prazer sempre conversar com você, aprender com você. E que bom que a gente teve esse espaço para dar voz a esse silêncio que custa para as empresas. E eu espero também, realmente, a curva tem sido exponencial, né? De 24 para 25 foi aumento de 68%, né? 68%, E agora para... Aumentou em torno de 16%. 16%, mas a curva tá aumentando, né?
Também espero que em 5 anos a gente possa comemorar aí um grande trabalho. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, viu? Parabéns pelo podcast e para mim foi uma honra estar aqui com você. Obrigada.